Os antepassados viam fenômenos surreais, fenômenos assustadores e inexplicáveis. Claramente, pelo medo e pela insegurança, criaram deuses para poder explicar os fenômenos, tal como a tempestade, trovões, morte, doença, etc. Ou seja, o medo da morte e de outros fenômenos os levou a criarem um suporte imaginário. Visto que não havia um conhecimento mais seguro e aprimorado tal como o científico, os deuses surgiram da necessidade que as civilizações tinham de explicar a origem da vida e os problemas da existência. Temos exemplos da mitologia grega que, de igual modo, surgiu da necessidade que os gregos tinham de explicar a origem da vida e os problemas da existência. Por falta de conhecimento racional, atribuíram a um ser superior a responsabilidade a tudo que não entendiam, criando deuses imortais à semelhança do ser humano. Os antigos gregos viviam em uma civilização politeísta, ou seja, tinham a crença em vários deuses. Na Grécia Antiga, o deus que mais se destacava era Zeus, considerado o mais importante dentre os outros. Ele representava a justiça, a razão e a autoridade. Além dos gregos serem politeístas, seus deuses eram antropomórficos, isto é, assumiam a forma humana e agiam à semelhança dos homens. Lutavam entre si e, como os humanos, sentiam ódio, amor, casavam-se e tinham filhos. A mitologia grega se originou de um conjunto de relatos fantasiosos e imaginativos em que os gregos procuravam explicar, por exemplo, a origem da vida e a vida após a morte, dentre outros assuntos. Eles ofereciam sacrifícios aos deuses. Infelizmente, alguns povos sacrificavam até crianças. Faziam sacrifícios porque acreditavam que assim poderiam agradar a Deus e evitar calamidades. Tinham vários deuses para explicar os fenômenos. Existia Deus do Sol, Deus da Terra, Deus do Trovão, Deus da Morte, Deus da Chuva e Deus da Agricultura. Isso em várias civilizações diferentes. Isso só mostra que cada povo criava um deus de acordo à necessidade e desacreditavam dos deuses uns dos outros. Isso basicamente se mantém. Se o teu Deus for verdadeiro, por que não é adorado por todos na Terra? Pense. Outros adoram estátuas, animais. Por exemplo, na Índia, vaca é uma divindade. Como sempre, as divindades precisam do ser humano para sobreviver. Em certas partes do mundo, montanhas são deuses. Também temos o Deus Alá, temos também o Deus da Bíblia. E o que todos os povos têm em comum é o medo e a incerteza da vida. O medo de alguma punição. Outros pensam mais em recompensa, como viver em um lugar melhor. E todos têm o mesmo sentimento de que estão a adorar o Deus verdadeiro. Como isso é possível se só pode haver um verdadeiro? Digo isso porque a maioria das pessoas acreditam em politeísmo atualmente, que um só Deus é responsável por tudo. A explicação é que nenhum deles é verdadeiro, simplesmente criação humana. E como eu digo sempre, se doutrinares alguém desde criança de que uma garrafa é um Deus, ele vai sentir o mesmo efeito que os outros deuses dão. Aliás, o teu cérebro dá. Sensação de proteção e não só. E agora? Agora, com o surgimento da filosofia, que tem como objetivo explicar os fenômenos da natureza de forma racional, ou seja, não mais baseado em mitos. Pelos vistos, há muito tempo atrás, já houve pessoas que viam que essa ideia de deuses é ilógica. Senão, não surgiria a filosofia, provavelmente. O fato é que muitos deuses que antes se acreditava existir, tal como Zeus, já não se acredita. Isso porque o pensamento racional passou a tomar conta. Então,
convido-te a fazer análise racional quanto ao teu Deus. Deixe um like e subscreva no canal.